intelectual de Nicodemos também não lhe permitia experimentar o reino e experimentar a vida de Deus. Às vezes, nós também cremos nos milagres que o Senhor faz, nós cremos nos sinais que Ele faz, nós acreditamos nessa fé, com essa fé emocional e intelectual, naquilo que Cristo faz, e o temos a Cristo como nosso atendente, como aquele que atende todas as nossas necessidades, e a nossa fé emocional nos leva a buscar-lhe para as nossas necessidades. No entanto, essa fé também não salva e essa fé também não nos garante a entrada no reino de Deus. Eu te faria uma pergunta: o Cristo que tu serves, o Cristo que tu amas, é um Cristo que está aí para atender as tuas necessidades somente? Tu reconheces que Ele faz milagres? Tu reconheces que Ele tem sinais que realmente são divinos? É só isso? É isso que tu acreditas? É por isso que tu adoras a Cristo? Ou tu adoras ao Cristo verdadeiro, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? E a tua fé, ela é uma fé emocional, intelectual, ou é a fé salvífica que Deus colocou? Porque Deus é que tem a origem de tudo, Deus é que determinou que tu cresces e que o Espírito Santo te revelasse a Cristo, ao verdadeiro Cristo, e não ao milagreiro, e não àquele que simplesmente faz sinais e que tu sabes que vêm de Deus. Às vezes pensamos que é suficiente isso, não? Crer que Jesus é um mestre, crer que Ele faz milagres, e se nós formos sinceros, mudarmos alguns hábitos, nós então podemos pensar que estamos entrando no reino de Deus. Mudar de igreja, mudar da igreja A para a igreja B, não traz nenhuma salvação às nossas vidas. Porque a igreja não salva. Quem salva é Cristo. Mudar alguns hábitos, por exemplo, alguns chegam e dizem: eu fumava e agora já não fumo mais. Eu me drogava e agora já não me drogo mais. Eu fazia tal coisa, agora já não faço mais. E houve uma mudança de hábitos. No entanto, pode não ter havido um novo nascimento. Só for uma mudança de hábitos. Só mudaste de igreja, mudaste de instituição, mudaste de comportamento. Glória a Deus por aqueles que se drogavam e hoje já não se drogam mais. Mas isso não significa que sejam salvos e que tenham nascido de novo. Que é isso que nós pregamos e é isso a urgência da mensagem, e é por isso que o Senhor hoje nos trouxe este lugar, para poder dizer-te a ti também, igual que a Nicodemos, que se tu não nasceres de novo, não poderás entrar no reino de Deus. E que apesar de estarmos tantas pessoas aqui, não tem nada a ver. Só Deus sabe quem realmente é salvo e quem não é. Mas se tu estás aqui só para poder receber algo da parte de Deus, precisas de entender que se não nasceres de novo, não poderás ver, experimentar, ser parte do reino de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Estar aqui não é suficiente. Estar na igreja não é suficiente. É muito bom. Glória a Deus por todos os que estão aqui. Glória a Deus por aqueles que se drogavam e agora não se drogam mais. Mas não é suficiente. Não é suficiente terminar o tratamento. E em cima registrar lá na folha de entradas e saídas que fizeste 1 ano e que foi tudo muito certinho e que acabaste o teu tratamento. Porque isso fica para nós como um mau sabor de boca. Porque se tu num ano não nasceste de novo, então não foi missão cumprida, porque nós queríamos era que tu tivesses nascido espiritualmente no tempo que tu estiveste aqui, disfarçado de tratamento. Que tratamento é esse de ficar 1 ano e dizer me drogava e já não me drogo mais? Não se trata disso. Se trata dessa experiência. Se trata de que tu sejas filho de Deus e faças parte da família de Deus e vivas dentro do reino de Deus. Então, não adianta ficar 1 ano de tratamento.
ou 2 anos de tratamento. Podes ficar como Nicodemos, cabeça grande, cheia de coisas, cheia de rituais, cheia de conhecimentos. No entanto, o teu coração não foi tocado, não foi transformado, não foi regenerado. E então, tu não poderás dizer que estás em Cristo e que as coisas velhas passaram e todas são feitas novas, porque não há uma nova criação. Para criar de novo, para regenerar, precisa primeiro nascer de novo. Não é? Porque o que é carne, o que é nascido de carne, o que é? É carne. Não adianta. E Nicodemos era nascido de carne, era carnal. Apesar da sua religiosidade, era carnal e não entendia nada que Jesus estava falando. Se ele tivesse nascido do Espírito, quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, ele entenderia. E ele não diria, como é que eu sendo velho tenho que entrar na barriga da minha mãe outra vez? Quem diz isso é quem é nascido de carne, é quem não entende o idioma do reino, é quem não tem discernimento espiritual. Não podes falar coisas espirituais porque o homem natural não discerne nem percebe as coisas espirituais. Às vezes mesmo entre nós falamos algumas coisas e vemos que as pessoas não entendem nada. Não entendem o que estás conversando, não entendem o idioma do reino, e então ficam assim olhando para ti, diz isso, porquê que está falando isso e tal? Porque falamos idiomas diferentes, porque vivemos em reinos diferentes, porque tu estás no reino de Deus e o outro está no reino deste mundo, e se fala diferente, e se compreende as coisas diferente. E não há como explicar só abrindo a cabeça e colocando as ideias do reino dentro daquele indivíduo, senão não vai conseguir. Então qual é a fórmula? Nascer de novo. Nascer espiritualmente. É isso que vai determinar que tu sejas parte do reino de Deus e que sejas a família, faças parte da família de Deus. O que é então o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Algo inédito, algo que vem de Deus. Tu não podes nascer de novo pelo teu esforço ou pela a tua determinação. Tem origem em Deus. Tem origem em Deus a nossa salvação e a nossa entrada no reino dos céus. Amém? Um pensador falou de que é mais fácil que um leão seja vegetariano do que tu salvar-te a ti mesmo. É mais fácil um leão virar vegetariano do que o homem salvar-se a si mesmo, remediar-se, reformar-se, salvar-se a si mesmo, porque é completamente impossível. Só Deus pode salvar-te, só Deus pode fazer com que tu nasças de novo, te arrependas dos teus pecados, da tua natureza, reconheças que não podes tirar as manchas, de igual maneira o leopardo, nem ninguém pode tirá-las, tu também não podes tirá-las. E assim estão dialogando, que é nascido de carne, carne é, nascido de espírito, espírito é. E então Jesus lhe fala, se tu não nasceres, em verdade te digo, se tu não nasceres de água e do espírito, e quando fala de água está falando do reconhecimento dos seus pecados através do batismo, de arrepender-se dos seus pecados, das suas manchas, das suas ofensas. Temos que reconhecer o nosso pecado. Temos que arrepender-nos, porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não podemos entrar no reino de Deus. E o arrependimento e o dom do arrependimento é algo que vem de Deus, porque o homem por si mesmo não consegue arrepender-se. Ele tenta, mas ele não consegue. É Deus que te dá esse dom para que tu possas dizer não à velha vida, para que tu faças um giro na tua vida e des as costas para o pecado e comeces a andar na direção que Deus preparou para a tua vida. E enquanto estão falando, lhe fala também que quem é nascido de carne, carne é, nascido de espírito, espírito é. É dizer, como às vezes diz, aquele filho de peixe, peixinho é.
Amém? Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Não adianta ver, porque não é hereditário que tu vais ter acesso ao reino. Não é por ser filho do pastor, ser filho de algum crente, pensando que isso te dá a entrada no reino. Porque a entrada no reino não é hereditária. O próprio João lá escreve em João capítulo 11, aqueles que o receberam, lhes deu potestade de serem chamados filhos de Deus. A quem recebeu a mensagem da cruz, a quem recebeu o reino de Deus na sua vida, a eles se lhes foi dado esse poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. E não por causa de que nasceu num ambiente evangélico, ou porque esteja na Remar, ou porque participe dos projetos sociais. Tudo isso não tem nada a ver com realmente o que Deus e a salvação que Ele quer operar nas nossas vidas. Amém? E depois ele fala também do Espírito, nascido do Espírito, comparando com o vento. Aleluia! O vento, no original, é o Espírito, é o sopro de Deus. E quando ele fala do vento, lhe dá essa metáfora do Espírito. E aqui, quando lhe diz: se não nasceres da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. E ele ainda não tinha entendido. Então Jesus usa a metáfora do vento. No versículo 8 ele diz a Nicodemos: o vento, o Espírito, ele sopra onde quer e ouves a voz dele, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É dizer, o nascimento espiritual não pode se explicar de uma forma intelectual. Intelectualmente não se pode explicar o vento, não se pode explicar aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito, porque isso é o Espírito próprio que o produz nas nossas vidas. E quando fala do vento, o primeiro que nós entendemos é que o vento é livre. Amém? O vento é livre, o Espírito é livre, e ele sopra, o vento sopra de onde? De onde ele quer, não é? Aonde ele quer, o vento sopra. E o Espírito de onde sopra? O Espírito sopra de onde ele quer. Em todos os lados de onde tu estiveres,